Queria convidá-los a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3. Nós estamos meditando com os irmãos no livro de Efésios e nós falamos lá no capítulo 1, né, que nós fomos perdoados antes da fundação do mundo, que nós fomos selados por Deus como propriedade dele. Depois nós falamos também no capítulo 2, que somos salvos pela graça através da fé. Semana passada nós falamos no final do capítulo 2 sobre o que Deus está fazendo. Deus está edificando um povo, uma morada. A Bíblia fala que Deus, presta atenção nisso aqui, a Bíblia fala que Deus está edificando uma morada. Deixa eu só ler para os irmãos um texto da semana passada, uma parte que fala assim, no capítulo 2, ele fala assim, nós lemos a partir do versículo 11, eu quero ler esse texto com os irmãos, para fundamentar o que nós vamos falar aqui. Ele diz assim: portanto, lembre-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados incircuncisão pelos que chamam circuncisão, feita no corpo, por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Né? Eu estou lendo o capítulo 2 e o versículo de número, vou ler o 14 agora. Pois ele, Cristo, né? Cristo é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenança. O objetivo, quando Cristo veio e morreu por nós, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, judeus e gentios, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, unir toda a humanidade em um corpo e reconciliar essas pessoas com Deus. E ele diz mais, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade, toda a barreira de inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Por meio dele, tanto nós como vocês têm acesso ao Pai por um só Espírito. Então agora não há mais barreira. Deus formou um povo, só existe um povo na terra para Deus, o povo de Deus, os filhos deles, os salvos, os eleitos, aqueles que ele chamou. Então só há para Deus esse povo, né? E os que não creram. Mas aqui falando do povo dele, não existe dois povos, não existe. Muitas pessoas falam assim, a igreja de Israel. Não existe igreja de Israel, existe aqueles que creram em Jesus, que receberam Jesus como Senhor e Salvador, seja no Velho Testamento como no Novo. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, o que nós somos? Nós somos filhos de Deus, nós somos membros da família de Deus. Aí ele vai dizer, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ou seja, o que Jesus é a nossa pedra, e ele colocou em cima dessa pedra um fundamento, uma fundação que é os ensinamentos dos apóstolos, né? E a Bíblia, todos os profetas, e ele diz, mas tendo Jesus Cristo como pedra angular, a pedra que sustenta tudo isso. Jesus Cristo é o nosso principal fundamento, no qual, presta atenção, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Então, o apóstolo está dizendo, ele está trazendo aqui uma revelação, ele está dizendo assim, olha, Jesus Cristo é a nossa pedra de esquina, a nossa pedra angular, a pedra principal. Em cima dessa pedra foi edificado um fundamento, que é a doutrina dos apóstolos e dos profetas. E agora Deus está construindo um santuário para ele. E esse santuário é construído com pedras, e essas pedras são vocês, pedras vivas. Cada um de nós somos um santuário, uma pedra, para construir um santuário para Deus,
né? Um santuário, e ele diz pedras vivas, ele diz aqui mais, continuando, né? Um santuário, nele vocês também estão sendo edificados juntamente para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, cada um de nós é uma pedra viva que Deus está colocando para construir um templo para Ele. Porque a Bíblia fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O templo que Deus habita é o templo que Ele edifica. E Jesus disse assim, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, e na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, pois eu vou preparar um lugar. E quando eu for e preparar um lugar, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então Deus está edificando um lugar. O que Deus está edificando? Uma casa, uma morada, um templo, para Ele habitar eternamente. Então o que Deus está construindo? Um templo. E o que eu e você somos? Partes, pedras vivas desse templo que Ele está edificando. Nós lemos esse texto lá em Pedro fala, explica isso melhor para nós. Nós não vamos pregar de novo, que nós já pregamos semana passada. Mas só agora, entrando no capítulo 3, Paulo continua falando acerca dessas revelações. Irmão, só para você ter uma noção, que templo é esse? Na eternidade, a Bíblia fala assim, Apocalipse 21. Projeta para nós aí, Apocalipse capítulo 21. Você vê, olha só, dentro do assunto ainda. Muitas pessoas não entende isso aqui e lê isso aqui como Apocalipse, como se fosse literal. Diz o texto, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Então o mar fala de separação, não existe mais separação. Você sabe que quando Deus criou o mundo, Gênesis 1 fala da Pangeia, que todos a porção seca estava toda junta. O mar trouxe divisão. Então, quando a Bíblia está falando que o mar já não existe, está falando de divisões. E o versículo 2 ele fala assim: vi a cidade, presta atenção, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Então, presta atenção. Aqui, muita gente começa a ler esse texto da Nova Jerusalém e começa a ler isso aqui como se isso aqui fosse literal, como se isso aqui fosse assim mesmo, do jeito que está escrito aí. E não, o apóstolo João está usando uma linguagem simbólica para falar de algo muito mais profundo. Aqui ele está falando de uma cidade, e as pessoas, todos nós fomos ensinados assim, que nós vamos morar no céu tem ruas de ouro, o céu não sei o que. As pessoas baseiam nesse texto e em cima desse texto eles vão criando muitas outras fantasias que nem mesmo está na Bíblia. Né? Lá no céu nós vamos ter umas coroas cheias de pedra, não sei. Irmão, como é que você vai usar uma coroa diante do Rei dos Reis? Não tem como. O Apocalipse fala que ainda que fala que nós vamos receber coroa, mas o Apocalipse fala que nós vamos jogar as coroas aos seus pés, não tem como. Mas toda a descrição de Apocalipse é uma linguagem figurada, e aqui o texto por si ele já fala, já traz para nós um ensinamento. Ele diz assim, olha, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu esposo. De quem que ele está falando aqui, irmãos? Quem que é a noiva de Cristo? A igreja. Aqui, a igreja é comparada a uma cidade. Então, Deus está construindo o que a Bíblia fala que Deus está construindo? Um templo. Deus está construindo um templo para Ele morar nesse templo e para nós morarmos nele. Então, nós vamos morar em Deus e Deus vai morar em nós. É isso que a Bíblia está falando. Isso é a eternidade, irmãos. Isso é a eternidade. É Deus morando conosco. Havia a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Tudo que ele vai falar ali agora, fala dessa noiva, dessa esposa.
Se você voltar lá no capítulo 19, versículo 7, ele fala que chegou a hora do casamento do Cordeiro. Então, a Nova Jerusalém é uma explicação detalhada, né? Olha lá, Apocalipse 19, 7. Vamos nos regozijar, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. A morada de Deus somos nós. A família de Deus somos nós. Os filhos de Deus somos nós. Isso precisa ficar muito claro para nós, porque isso vai resolver muitas coisas. Então, só para você ter uma noção, quando Jesus foi ser tentado pelo diabo no deserto, lá em Mateus capítulo 4, o Mateus capítulo 3 encerra lá com Jesus sendo batizado por João e diz que o Espírito Santo desceu sobre ele com uma forma corpórea de uma pomba e ouviu-se uma voz dizendo: Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer. Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer. E por que Deus falou isso? Por que Deus Pai chegou para Deus Filho e falou: Você é meu filho amado? Jesus não sabia? Sabia. Mas o Pai achou importante falar isso. Você é meu filho amado. E aí, quando Deus fala isso, o Espírito Santo o leva para o deserto. E quando ele chega no deserto, o que o diabo fala para Jesus? Se tu és filho de Deus. O diabo tenta enganar Jesus na sua identidade. O diabo pecou na identidade. Ele quando tentou o homem, ele tentou o homem na sua identidade. Se você comer desse fruto, você será igual a Deus. O diabo sempre tenta na identidade. E aí, quando Jesus foi para a tentação, enfrentar o diabo, o que Deus falou para ele? Você é meu filho. Irmão, se você tiver essa consciência de que você é filho de Deus, você passa por qualquer provação. A consciência de que eu sou um filho amado de Deus. Que eu sou o filho que dá prazer a Deus. E aí, diante disso, vamos ver aí, a partir do capítulo 3 de Efésios, Paulo vai continuar essa palavra que ele está falando para nós. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 1. Ele diz assim: por essa razão, ele começa falando por essa razão. Que razão? Aquilo que nós acabamos. Por que eu li desde a semana passada? Porque Paulo está continuando. Por essa razão, qual razão? Paulo diz: vocês são membros da família de Deus. Deus só tem um povo na terra. Deus está construindo um templo, um tabernáculo. Deus está construindo uma morada. Vocês são a morada de Deus. E por que eu prego isso? Por que eu anuncio isso? Os judeus não gostam que eu falo isso. E Paulo está falando: por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Ele estava preso em Roma, numa prisão domiciliar. Então ele disse: eu estou preso aqui, não é? E o imperador Nero, não é porque Nero mandou me prender, é porque Jesus quis que eu ficasse aqui. Porque quando ele ficou preso em Roma, irmãos, ele escreveu essas cartas, as principais cartas: Filipenses, Colossenses, Efésios e a carta de Filemão. Ele escreveu aqui. Paulo era muito ocupado, muito imperativo. E Deus colocou ele na cadeia, preso, escreve uma carta. Vai escrever. É Deus. Então por isso que ele está dizendo aqui: eu estou preso, quem me prendeu foi o próprio Senhor Jesus. Ele diz: prisioneiro de Cristo Jesus, oro por vocês, os gentios, nós. E o nosso objetivo aqui nessa manhã é saber qual é a oração que Paulo está fazendo por nós. E antes de orar, ele vai começar a falar, dar uns motivos antes. Versículo 2, ele diz assim: certamente vocês ouviram falar da administração da graça de Deus que me foi dada em favor de vocês. De trazer essa revelação que nós, que não somos segundo a carne judeus, mas somos pela fé filhos de Abraão, pertencemos ao verdadeiro Israel de Deus.
Ele está falando assim, vocês sabem desse ensinamento, que vocês agora são filhos de Deus, né? Da graça de Deus foi dada. E quem Deus trouxe a revelação, Deus confiou essa revelação a mim, para que eu me tornasse o homem, o pregador, que pregasse essas coisas para vocês. Versículo 3. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Bom, o que é um mistério? Mistério não é uma coisa que ninguém conhece. Mistério é uma coisa que você só entende por revelação. O único meio de você entender é se o Espírito Santo te revelar. E ele está dizendo aqui, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi resumidamente. Ele está falando do capítulo 2. Continuando, versículo 4. Ao lerem isso, lerem essa carta, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Ele está falando agora do mistério de Cristo, né? E aqui é um mistério específico que ele vai falar para nós agora. 5. Esse mistério não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. O mundo não sabe, ninguém conhecia isso, ninguém ouviu falar disso. Mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Agora Deus revelou o plano dele que ele tinha desde a eternidade. Versículo 6. Esse mistério significa que, por meio do Evangelho, os gentios, todas as nações da terra, os gentios, são co-herdeiros com Israel. Ou seja, tudo que Deus prometeu para Abraão, tudo que Deus prometeu para Isaac, Jacó, toda a aliança que Deus tem com Abraão, Isaac e Jacó, é nossa, por meio de Cristo. Esse é a revelação, esse é o mistério. Ele está dizendo, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Todos nós somos membros do corpo, há um só corpo, um só povo. Esse povo é o povo de Deus. E em Abraão, Deus formou uma nação física, uma nação literal, mas em Abraão Deus formou um povo espiritual, os filhos de Deus, que também são chamados filhos de Abraão, ou seja, os filhos espirituais, que são todos aqueles que creem em Jesus Cristo. E ele continua dizendo aí, no versículo de número 7, ele diz assim, deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios, às nações da terra, as insondáveis riquezas de Cristo. As insondáveis, as maravilhas, a riqueza do amor de Deus, o amor de Cristo por nós. E aqui ele usa essa expressão, como nós já falamos anteriormente. Paulo, na carta aos Efésios, ele usa muitas hipérboles para falar do amor de Deus, da graça de Deus. Ele diz isso, né? Esclarecer deste evangelho me tornei a esclarecer a todos a administração deste mistério que durante épocas mantido em oculto em Deus que criou todas as coisas. E ele diz mais, vou repetir com o versículo 8, né? Embora eu seja o menor dos menores dos santos, foi-me concedida a graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Insondáveis riquezas de Cristo, que humanamente, com a mente humana, você não vai perceber. Somente o Espírito Santo dentro de você pode trazer luz a esses mistérios, né? E esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Versículo 10, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, através da igreja, do povo de Deus, da família de Deus, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Que todo mundo conhecesse o que Deus está fazendo através do seu povo, através da igreja.
Versículo 11, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Um plano que Deus arquitetou desde a eternidade, de fazer através da sua noiva, a igreja, o seu povo, a sua família. Versículo 13, portanto peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Quer dizer, não preocupa comigo que eu estou preso, não. Não preocupem comigo. Está tudo bem comigo, preocupe com vocês. E agora, irmãos, nós vamos focar, devido ao tempo, mais nessa parte aqui. Versículo 14, Paulo vai orar. E é aqui que eu quero gastar mais tempo com os irmãos. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai. Olha o que Paulo vai fazer aqui, irmãos. Do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro. Por que Paulo está orando? Olha, oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Ou seja, eu oro para que o Espírito Santo entre no seu interior. Presta atenção, olha para mim. Eu oro para que o Espírito Santo entre em vocês, no seu homem interior, no seu íntimo. O Espírito Santo pega no seu íntimo, lá dentro de vocês, e fortaleça vocês. E olha só o que ele continua dizendo. Com seu poder, o Espírito Santo com seu poder enche o seu interior, para que Cristo habite nos corações de vocês mediante a fé. Ou seja, Cristo faça morada dentro de vocês. Cristo habite. E esse habitar aqui não é a expressão aqui, é habitação permanente. Não é a habitação de temporada, de hotel, de Airbnb. Não, é uma habitação permanente, para que Cristo habite permanentemente em vocês por meio da fé. E oro para que, então olha só, eu oro para que Deus fortaleça o seu homem interior, Cristo venha e inunde o seu interior, e estando vocês arraigados, alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Presta atenção no que Paulo está dizendo. Eu oro para que Deus fortaleça o seu homem interior. Fortalecendo o seu espírito, Cristo venha habitar em vocês. Não é uma habitaçãozinha de quem vem passar um final de semana. Não. Cristo inunde o seu homem interior. Cristo inunde o seu homem interior. E aqui ele diz mais. E venha fortalecer vocês. E venha fortalecer vocês. E aqui ele fala algo fantástico. Para que vocês possam, o Espírito Santo venha trazer revelação. O Espírito Santo venha trazer para vocês. Apagou aqui? Vamos lá. Coloque para nós o versículo. Põe no 17. Põe lá o 17. Vou repetir. Isso para que Cristo habite. Para que Cristo faça morada em mim, em você. De modo que nós estejamos firmes, arraigados, alicerçados em amor, no amor de Cristo. E ele diz mais, vocês possam juntamente com todos os santos, eu oro pela igreja, para que vocês possam compreender, tomar posse do conhecimento, apreender, é um conhecimento que você
conquista com força, né? Você possa compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer. Eu oro para que vocês conheçam o amor de Deus. Eu oro para que vocês conheçam a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor que comprou vocês, do amor que salvou vocês. Com todos os santos, vocês possam conhecer, e esse conhecer aqui não é um conhecer intelectual, em que você lê e conhece, não, é um conhecer experimental, que o amor de Deus possa invadir o seu homem interior, que o seu homem interior seja fortalecido, e que o Espírito Santo vai te revelando, vai te trazendo revelações, para que você possa conhecer o amor de Deus, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo conhecimento, que excede todo conhecimento, e ele diz mais, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, para que Deus habite em vocês plenamente, para que vocês sejam cheios. E aqui deixa eu falar algo para vocês, isso aqui é a razão da nossa vida, isso aqui é a razão da nossa existência de qualquer cristão, e conhecer o amor que excede todo conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Eu oro para que o Espírito Santo trabalhe no coração de vocês, para que vocês sejam cheios. Pare de viver uma vida medíocre, pare de viver uma vida sem propósito, pare de viver uma vida sem sentido, pare de correr atrás de coisas que não são passageiras, pare de correr atrás daquilo que não tem valor, daquilo que é poeira, daquilo que se esvai, daquilo que não permanece. Paulo está dizendo para nós que nós devemos compreender, que nós devemos buscar, que nós podemos, com toda a nossa força, conhecer Cristo, conhecer o amor de Deus, que nós devemos buscar isso aí desesperadamente, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. E aí, como é que eu sou cheio da plenitude de Deus, pastor? Como é que eu faço isso? Primeiro, meditando na palavra de Deus, gastando tempo na Bíblia Sagrada. Irmão, o preço para alcançar isso aqui é renúncia. É renúncia. Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Oração, meditação na palavra, oração, buscar a Deus desesperadamente. Deus, eu quero te conhecer cada dia mais e mais e mais. Irmão, porque nós fomos criados, e isso é importante você entender nessa manhã, nós fomos criados para sermos iguais a Jesus. Nós fomos criados para sermos semelhantes a Jesus. Nós fomos criados, eu quero falar com vocês alguns versículos. Romanos, capítulo de número 8, no versículo de número 28. Olha o que Paulo diz, Romanos 8, 28. Paulo fala para nós, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, que foram chamados de acordo com o seu propósito. De acordo com o propósito de Deus. Qual que é o propósito de Deus? Versículo 29. Ele diz, versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, e esse conhecer não é um conhecimento, como eu disse, é um conhecimento, é o mesmo verbo usado de relação sexual, de conhecer o Adão e Eva, é conhecer intimamente. Aqueles que Deus conheceu, também os predestinou para serem. Presta atenção, para que Deus nos criou, irmãos? Nos predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Nós fomos salvos para sermos como Jesus. Nós fomos salvos para expressar o amor de Deus. E isso nós só vamos conseguir viver essa plenitude. Nós só vamos conseguir viver isso
quando realmente essa oração de Paulo for cumprida em nós, e nós temos que buscar isso em Deus, falando: Deus, enche-me do teu amor, fortalece o meu homem interior, revela-me o amor de Cristo que excede todo conhecimento, mostra isso para mim. Lá em Efésios capítulo 1, nós lemos no primeiro dia, Efésios capítulo 1, no versículo 3, ele fala o seguinte, olha o que diz: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4, ele diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Deus nos conheceu e lá Ele nos amou, lá Ele nos escolheu antes da criação do universo. As pessoas dizem aí que a vida humana existe na Terra porque a Terra ela proporcionou as condições para que houvesse vida na Terra. Não é que está errado, mas a Bíblia diz que é o contrário, que Deus criou todas essas condições de vida na Terra para que o homem, que é o plano de Deus, pudesse viver aqui na Terra. Então não é que Deus criou, o homem foi criado por causa do universo, é o universo que foi criado por causa do homem. E ele está dizendo aqui, porque Deus nos criou, nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e sem culpa diante dele em amor. Nós fomos criados por Deus para viver uma vida santa, plena, uma vida totalmente voltada para Deus. No capítulo 5, versículo 1 de Efésios mesmo, Efésios capítulo 5, versículo 1 diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Isso é o que Deus quer de mim, irmãos. Isso é o que Deus quer de você. Que nós sejamos iguais a Cristo. Deus cobra de mim e de você uma santidade. E o parâmetro é Ele. Sede santos como eu sou santo. Sede imitadores de Deus. Deus nos predestinou para sermos filhos à imagem de Cristo Jesus. Então, por isso que Paulo está falando. E aí, bate um desespero em Paulo, quando Paulo escreve essa carta, e ele faz essa oração, e que eu quero encerrar repetindo essa oração. Por essa razão, Efésios 3,14, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Eu oro para que Deus encha a sua vida com o Espírito Santo. Eu oro para que o Espírito Santo enche o seu coração com poder, com virtude, com graça, com unção, e que você não viva um evangelho medíocre, que você não viva uma vida medíocre, você possa viver plenamente com o poder do Espírito Santo. Ele continua, para que Cristo habite no coração de vocês. Cristo faça morada permanente no coração de vocês. Porque isso é a eternidade, irmão. A eternidade é Deus morando conosco. E nós vivendo eternamente com Deus. E oro para que, estando arraigados, alicerçados, fundamentados no amor de Deus, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, isso aqui é o que Paulo falava, que é a oração de Paulo para a igreja. Isso aqui tem que ser o que eu e você mais anseia na vida, irmãos. E eu pergunto para você, o que tem na nossa vida que nós damos mais importância do que isso aqui? De ser cheio de toda a plenitude de Deus. Olha que expressão mais fantástica, de ser cheio de toda a plenitude. Vocês sejam cheios de toda a plenitude. Feche seus olhos. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Fala assim: Espírito Santo, vamos orar? Espírito Santo, fortaleça o meu homem interior. Faz morada permanente em mim. Revela o teu amor por mim. Mostra-me, Senhor, as
profundezas do teu amor. Enche-me, Espírito Santo. Enche-me, Espírito Santo, de toda a plenitude de Deus. De toda a plenitude de Deus. Quantos querem ser cheios de toda a plenitude de Deus? Fala isso para Deus. Deus, enche. Eu quero ser cheio com toda a plenitude de Deus. Eu quero que a vida de Deus extravase em mim, extravase pela minha pele, pela minha boca, pelos meus olhos. A vida de Deus total, a vida de Deus plena. Vida de Deus plena, plenamente. Eu quero te conhecer cada dia mais, Senhor. Enche-me totalmente da tua presença. É fantástico isso que Paulo está dizendo. Paulo está orando, Senhor, que eles sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ouve a oração de Paulo nesta manhã e enche-nos, Senhor, de toda a plenitude de Deus nesta manhã, Senhor. Enche-nos do teu Espírito, enche-nos da tua graça, enche-nos da tua unção, enche-nos do teu poder. E ele diz mais, versículo 20: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre.